Vamos lá? Vamos sim. Pronto. Hoje vai ser muito legal. Hoje é o tema gostoso aberto. Então, só para retornar aqui o que a gente está vendo até hoje, né? O que a gente viu até agora. Esse é o livro do Rubem Alves, que a gente está orientando o nosso momento de estudo, Variações sobre a Vida e a Morte. E nós estamos interessados nesse momento em perceber qual o fio condutor de uma obra tão ampla do Rubem Alves, tão ampla, uma obra ampla, ele vai navegar, sabe, numa distância assim enorme no meio do mar, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, e ele vai arrancando, assim, como se estivesse puxando fios. Então, nós vimos que a preocupação primária do Rubem Alves, ele abre o livro dizendo o seguinte: olha, nós teólogos somos um bicho estranho, porque nós somos extremamente arrogantes. É isso que ele está dizendo, trocando em miúdos. Porque a gente tem uma linguagem críptica, sabe? Críptica, que ninguém entende, assim. Você tem que ter uma chavezinha para abrir. E quando a gente começa a falar um monte de coisa, no fundo, a gente está querendo exercer poder, sabe? A gente fala para que o outro se cale. Né? Aliás, tem a ver com o texto de ontem do Evangelho, né? É o ceguinho lá, o Bartimeu, ele está lá falando e os seguidores mandando ele calar a boca, as coisas muito malucas, né? Está lá escrito que os discípulos pediam para ele se calar. As pessoas são malucas, né? Agora, imagina o alto clero e todo o aparelho discursivo, religioso, no fundo dizendo, olha, o que a gente está falando, vocês não podem entender muito bem, não, vocês têm que se calar. Diante do que a gente está dizendo, só basta o silêncio de vocês. E ele diz, o Rubem Alves, que soma-se a isso o fato de que os discursos acadêmicos, de maneira geral, eles são quase que idiomas paralelos, né? Eu passo sempre aqui na rua, tem o Wizard. Então, tem assim, português para estrangeiros, japonês, alemão, francês, lá tem qualquer idioma, eu acho. Só falta árabe, sei lá, dialeto de não sei aonde, iorubá, só falta isso. Aí você chega lá, tem vários idiomas. E é mais ou menos, só falta o idioma acadêmico. Porque o idioma acadêmico, você tem que ter muitos anos de prática para você entender aqueles verbos colocados daquela forma. Mesóclise, já viu mesóclise? Poder-se-ia. Somente acadêmicos e o Michel Temer falam mesóclise. Usam mesóclise assim, para se comunicar. Não serve para nada aquilo. Você poderia falar assim, né, poder-se-ia, você poderia falar sem mesóclise, né? E botar a partícula reflexiva mais à frente. Não, mas a gente gosta de falar um idioma particular. O Rubem Alves diz assim, qual o sentido disso? Quando você junta o clero com o meio acadêmico, parece que a gente escreve textos para que os nossos adversários não nos questionem. Para que não seja um bate-papo, seja um monólogo, e não mais só um monólogo. Ele seja um discurso violento, vertical. Então ele diz, olha, eu vou escrever um livro que é pensando esse negócio aí tal de teologia. No fundo, teologia para ele é discurso religioso, é linguagem religiosa. Ele está falando, olha, a maneira como a gente cria a linguagem religiosa. E eu quero criar um discurso como se a gente estivesse batendo um papo, tomando um chopp no Itaí, aí, do lado da ICI. Ali na esquina, né? As evangélicas, na esquininha ali da praça. É exatamente isso. Vamos tomar um chopp e bater um papo. Muitas vezes a gente está falando coisas seríssimas, batendo papo, tomando um chopp. E as pessoas se entendem, elas discordam e muitas vezes se respeitam. Será que a gente não pode produzir uma linguagem religiosa que seja baseada exatamente nessa interação, nessa discussão, na possibilidade da gente discordar? Não é discórdia, não, é discordância, que é outra parada. A possibilidade da gente pluralizar as vozes. Sabe, será que a gente não poderia bater esse papo? Então ele fala, olha, eu vou escrever esse livro com uma linguagem que é a linguagem do bate-papo. É claro que quem você vai lendo o livro é gostoso de ler, mas ele não é fácil de entender, porque ele está nos levando para novas formas de pensar a linguagem religiosa, que são muito diferentes da maneira tradicional da gente pensar a linguagem religiosa.
Então, ele está nos levando para lugares novos dentro desse mar religioso. Então, ele começa dizendo isso, ou seja, esse casamento entre o clero e a academia, o discurso hermético, fechado, que só um grupo tem, com um idioma à parte, e o silêncio, a mudez, sabe? De quem tem que engolir aquilo, porque tem que engolir aquilo, e acabou. Eu me lembro até hoje que eu estava numa discussão agora esqueci, era no lugar da Tijuca, e era uma mesa interreligiosa. Eu não me lembro qual era o tema, não me lembro mais. Mas uma pessoa que fala muito bem comigo, ela é de uma outra religião, chegou na hora e falou assim, não, era na rádio, perdão, era na Rádio Roquete Pinto. Eu participava de 15 em 15 dias de um programa na Rádio Roquete Pinto de debates culturais. E eu ia de manhã cedo para lá, eu saía daqui 6 e pouco da manhã e ia para lá. E aí, esse rapaz é um rapaz que eu gosto muito, sim. Mas ele chegou e disse assim, olha, eu aprendi a respeitar a outra religião, assim como eu respeito a minha, porque dogmas não se discutem. Quando acabou a discussão, eu debati lá, o tema era mais amplo do que isso. Eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, você é de uma religião que não tem dogma. Como assim? Eu falei, porque eu sou amigo dele. Falei, cara, isso não tem sentido nenhum. Dogma é uma palavra grega, significa decreto. Dogma, ela entrou para o cristianismo como certas verdades fundamentais da fé sem as quais não há garantia de salvação. E ela é descida, ela é taxada como um decreto, porque ela é inviolável. A formulação dessa verdade pode mudar com o tempo, mas o conteúdo dessa verdade não muda em tempo algum. Entende? Então eu cheguei para ele e falei, cara, você é de uma religião que sequer livro sagrado tem. Como assim? Não se discute dogma. Entende? Como assim, cara? Ou seja, como se existisse alguma coisa da ordem do inviolável e que a gente tem que engolir porque tem. E quem decidiu que esse algo é inviolável? É uma elite intelectual dentro de uma religiosidade específica. O Rubem Alves, ele quer sair disso. Ele quer dar o direito à discussão, à polifonia, às múltiplas vozes. Sabe? É como se ele pensasse a experiência religiosa como uma tapeçaria. Não sei quem conhece aqui uma imagem muito bonita, tem no YouTube, tem no Google, vocês podem pesquisar. São as mandalas do budismo tibetano. São lindas, vocês podem ver. Eles ficam, às vezes, 8, 9 meses, os monges trabalhando as mandalas, com grãozinhos dessa areia, assim, com cores diversas. E eles vão fazendo aquelas figuras. Elas são gigantescas, assim. E quando chega no finalzinho, acho que eu já contei essa história para vocês, vem uma multidão do mundo inteiro tirar foto e filmar. Porque fica uma pessoa com uma pá de madeira do lado de fora, um monge lamaísta, né? E aí, quando ele bota o último grão colorido, esse monge vai e destrói tudo. E apaga a figura, para exercer o chamado princípio da impermanência. E tirar da gente, no budismo tibetano, e nos budismos em geral, essa ideia de que a gente tem que fazer algo para controlar os efeitos do que fazemos. Ou seja, a gente tem que fazer algo e congelar esse algo. Né? Os budistas, não, eles querem fazer e abrir espaço para ser desfeito. Mas é bonita a mandala, porque é um símbolo lindo, lindo. É uma coisa... Eu tenho algumas mandalas aqui. Na minha frente tem uma mandala budista tibetana. Está aqui. Tem várias aqui em casa. Então, as mandalas são lindas. E elas são estudadas por vários saberes. Mas eles botam... É uma coisa simétrica, mas ao mesmo tempo múltipla e tal. É muito legal. Tirando o princípio budista da impermanência, quando você vê de cima para baixo como que eles fazem a mandala, sabe? É uma multiplicidade de monges, de cores, de figuras que vão sendo entrelaçadas. É quase uma tapeçaria coletiva. Então, é uma criação coletiva. O Rubem Alves está pensando que a linguagem religiosa ela pode ser essa tapeçaria, essa mandala. Ela pode ser criada por uma pluralidade de vozes. E essas vozes podem se interceder, sabe? Criar interseções, criar
criar caminhos de interpenetração. É muito próximo do que diz a Ivone Gebara, que ela diz que a sabedoria religiosa, diz ela, no livro de 2007, ela diz assim, a sabedoria religiosa sempre expressa a interdependência dos seres humanos. Sabedoria religiosa ela não é monolítica, ela não é propriedade privada de ninguém. Ela é uma construção que dá voz à interdependência. Não sei se vocês sabem, por exemplo, que o Pai Nosso de Jesus é uma colcha de retalhos. Outro dia eu li um livro de um alemão que ele mostrava como antes de Jesus, no inicinho do século I, vários rabinos que trabalhavam com as camadas populares, portanto, nas sinagogas, eles repetiam grande parte do que a gente entende hoje ser o Pai Nosso. E tem registro escrito disso. Isso significa que o Pai Nosso não é uma invenção de Jesus pura e simplesmente, não. Ele está pegando elementos da sua tradição e da tradição popular. Porque o povão não sabia ler nem escrever. E quando os fariseus passeavam no meio do povão, os fariseus eram muito importantes. Eles desfilavam com filactérios e com dizeres escritos em aramaico, em hebraico. E como a maior parte não sabia ler, achava-se que eles é que tinham o poder de se comunicar com Deus. Então tinham essa colcha de retalho de orações populares. E Jesus se apropria de uma colcha de retalhos e ele coloca mais elementos e forma o que a gente conhece como Pai Nosso hoje. Por que isso é bonito e maravilhoso? Porque é um discurso múltiplo, polifônico. Sabe? É uma tapeçaria. É uma mandala. É isso que o Rubem Alves está querendo. Ele está pensando que a experiência religiosa produz discursos que são discursos que estão atravessados por interdependência e não por monopólios. Entende? E esse rapaz que falou isso, que é um cara famoso, eu não vou falar o nome dele para não expô-lo aqui, é um cara famoso, está aí na mídia toda hora, falou para mim, eu respeito dogma. Que bobeira! Dogma! Dogma é inviabilidade da gente poder pluralizar, discutir, criar novas figuras, pegar novos grãozinhos de areia coloridos e criar figuras tão belas quanto as anteriores. Não sei se vocês sabem como nasceram os credos cristãos. O credo niceno-constantinopolitano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que a gente repete até hoje nas igrejas. Aqui, os dois credos, niceno e constantinopolitano, eles foram criados para homogeneizar o discurso, por causa da pluralidade de cristianismos. E quando chega em 313, Constantino chega e fala assim, não, tem que ter uma base homogênea. Ou seja, ele exige uma base homogênea. E aí você tem a morte da diversidade. E você tem a canonização de um discurso que vai retratar a verdadeira doutrina. Rubem Alves é um grande crítico disso. Quando o protestantismo nasce no século XVI, no século XVII começam a criar credos. Eu tenho aqui em casa, lá dentro, nem sei onde está isso, a quantidade de confissões de fé protestantes é um negócio desse tamanho. De credos, um atrás do outro. O credo mais ortodoxo, aquele que é mais verdadeiro do que o credo anterior. Entende? O Rubem Alves fala, que isso é uma loucura. Eu adoro escrever credo. Eu não sei nem quantos credos eu já escrevi, até já pensei em publicar. Já escrevi vários credos. Escrevi num livro meu o que eu chamei de descredo. Descredo, para dizer no que eu não creio. Então eu terminei um livro chamado Teologia da Transgressão com descredo. E aí eu mostro o que eu não creio e o que eu creio a partir do que eu não creio. E aí eu boto lá. E uma vez um amigo meu leu isso num congresso, acharam que era dele, falou, pô, rapaz, você deu uma surtada aí? Ele falou, eu não, foi o Alexandre. E eu nem estava no congresso, né? Ele leu de propósito. Mas era uma surtada boa. Era para tirar o credo como algo que sinaliza o monopólio de uma verdade. Sabe? A gente não tem uma fé que se traduza numa linguagem que ela seja tão limpa, tão pura, que a gente não consiga criar mais tapeçarias. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Então, ele está se perguntando como fazer, como criar discursos religiosos.
como fazer teologia no sentido geral, a partir, de um olhar não dogmático, não elitista, sem pretensão de verdades definitivas, derradeiras e violentas. O Rubem Alves diz uma coisa bem básica. É engraçado que os hereges morreram nas Inquisições porque formulavam os seus pensamentos de maneira diferente. Mas ninguém morria por falta de bondade. Entenderam? Isso é uma incógnita. Na Inquisição, quando ela entregava para o chamado braço secular, a Inquisição não matava ninguém, oficialmente. Ela entregava, sabe, para dizer assim, olha, eu lavo minhas mãos. É mais ou menos como o episódio lá do Anás, Caifás, Pilatos, aí Pilatos manda para Herodes, Herodes para Pilatos, aí de repente Anás e Caifás, diz o Evangelho de João, eles não podem entrar no lugar que estava o Herodes, porque eles não podiam se contaminar com aquele ambiente pagão, né? Mas eles estavam ali para discutir a morte de Jesus, porque eles diziam, olha, a gente não pode matá-lo, mas a gente está aqui para dizer que a pena é capital. É mais ou menos isso que faziam as inquisições da Idade Média, né? São várias, tem vários momentos. E também protestantes, ela entregava ao braço secular, o braço secular falava, olha, chancelava, pode matar, manda para a fogueira, arranca a língua, fazer coisas do gênero. Ora, torturas, né? Tem um museu da Inquisição que uma vez veio para São Paulo e eu vi as fotos. Tem um mecanismo de tortura da Inquisição medieval. O que você falou aqui, Romeu? Indicar um livro sobre a história da formação e da teologia dos credos. Eu esqueci esse nome, esse livro da Sinodal, chama-se Confissões, não sei das quantas. É só de credo. E lá tem uma introdução muito boa. Tem muito boa, a introdução é muito boa. Esqueci agora o nome, está lá dentro, nem sei onde está esse livro. Mas o que eu ia falar é que tinha uma máquina de tortura que era uma privada, assim, privada, que o camarada ele amarravam a mão dele do lado da privada, as duas mãos, e aí botavam ele nu, embaixo botavam um compartimento, lambuzavam a bunda dele com comida e botavam um rato que ele ia comendo e entrava no ânus do cara, ia subindo e matava o cara. Isso é um mecanismo de tortura medieval da Inquisição. Entende o que eu estou dizendo? A invenção das bruxas, que eu não vou tratar aqui, que é um negócio muito sério. 75% das pessoas que morreram nas Inquisições eram mulheres. A maior parte das vezes, elas eram condenadas por bruxaria ou feitiço. Isso é uma coisa muito séria. Mas ninguém morria por ausência de bondade. Ninguém morria por ausência de amor, no sentido de caridade, da gratuidade amorosa. Ninguém. Isso significa o quê para um autor como Rubem Alves? Que a gente tornou a espiritualidade refém da racionalidade dos discursos. Da racionalidade dos discursos. O Rubem Alves ele quer sair disso. Será que não existem discursos que nascem de experiências que elas não precisam ficar engarrafadas nessa racionalidade? Será? Né? Um dos exemplos que o Rubem Alves cita são as poesias. As poesias são um exemplo de que a linguagem ela não se reduz à racionalidade dos discursos religiosos dogmáticos, doutrinários do cristianismo oficial. Entende? Então, como tirar? Essa é a pergunta do Rubem Alves. Como a gente tira linguagem religiosa desses critérios cerebrais, dogmáticos, violentos? Entende? É isso. Essa sacada dele. E nós já vimos como é que ele usa, o que ele vai usar como referencial para pensar essa transformação no discurso religioso. Primeiro referencial que nós já vimos, eu só estou retornando, é que o Rubem Alves ele vai usar a obra do Hermann Hesse, que ganhou o Nobel, O Jogo das Contas de Vidro, como modelo para se pensar um outro discurso religioso. E o que diz lá que interessa a ele, Rubem Alves? É que era uma vida monástica na história e as pessoas tinham um jogo de contas de vidro.
e que ali importava o jogo. O Rubem Alves olha essa imagem e diz assim, coisa engraçada. Geralmente você vai a um monastério cristão, você tem uma vida toda regrada de oração, uma série de trabalhos, ofícios diários, e você tem uma doutrina muito rígida, e você tem regras muito rígidas que regulam a vida monástica. Por exemplo, no cristianismo ocidental, a regra de São Bento, que é a regra mais famosa da vida monástica ocidental. Ela é muito rígida. A regra agostiniana, por exemplo, a regra franciscana, por exemplo, são regras, e todas elas estão submetidas à doutrina oficial do catolicismo romano. O Rubem Alves fala assim, uma coisa estranha. Tem uma obra literária que fala que essa vida monástica não está interessada nisso, e está interessada num jogo. E ele fala, gente, que coisa boa o jogo, porque o jogo é lúdico. E ele se pergunta qual é a essência do jogo, do lúdico. E ele cita um texto que a gente já viu aqui, de um poeta alemão, Schiller, Friedrich Schiller, que é um grande poeta que se correspondeu com Goethe, por exemplo, que tem um poema que faz parte da Nona Sinfonia de Beethoven, a Ode à Alegria. Ele pega uma frase, um pensamento desse poeta e pensador alemão e diz, olha, a essência do jogo é o lúdico. E a essência do lúdico é o fato de que a vida ela pode ter uma atividade que ela não tem nenhuma finalidade pragmática. Ela não quer nada. E nessa atividade desinteressada, a vida se potencializa, a vida se expande, a vida se transcende, a vida se intensifica. É assim que acontece quando a gente joga com alguém, quando a gente brinca com alguém. Né? O lúdico é um fim em si mesmo. Ele traz uma vida, uma vitalidade, uma qualidade de potencialização da vida no meio do jogo, no meio da brincadeira. Ou seja, o jogo, a brincadeira, valem por si mesmos. Então, esse universo lúdico que interessa ao Rubem Alves, será que o discurso religioso ele não seria mais interessante se ele fosse um jogo, se ele fosse lúdico? Entendeu? Será que ao invés de ser essa chatice de pessoas adultas que não têm mais o que fazer na vida, a não ser querer, sabe, legitimar, sabe, a sua verdade, a sua verdade, a sua verdade. Será que se a gente não se perguntasse por como uma criança brinca com as palavras, por exemplo, Manuel de Barros, não sei quem já leu aqui, Menino do Mato, ou Livro sobre Nada. Manuel de Barros diz no Livro sobre Nada que é preciso desver, rever e transver o mundo. Desver, rever e transver o mundo. Olha os verbos que ele usa. Desver é porque o nosso olhar está muito contaminado. Nosso olhar é de adulto. É petrificado. Rever, porque a gente tem que ressignificar o olhar. E transver, porque a gente tem que atravessar o mundo com um olhar de renovação. No Menino do Mato, ele fala exatamente esse verbo, transver. E ele diz assim, que o menino do mato, como toda criança, ele consegue brincar com as coisas e com as palavras. E os adultos, e aí ele conta lá o tio, por exemplo, ou o pai, quando os adultos ouvem o que o menino do mato faz com as palavras e com as coisas, imediatamente acha que ele está enlouquecendo. E aí ele usa exemplos assim, que ele pega a palavra formiga e a palavra sol e diz, o sol de formiga, a formiga de sol. E quando ele diz isso, ele quer transver o mundo. Entende? Porra, mas se fosse um adulto, ele falaria assim, não existe formiga de sol. Formiga, formiga, sol é sol. E daria maior lição, a verdade do sol, a verdade da formiga. Oh, não entende de poesia quem não consegue ver uma formiga de sol. É isso que está dizendo Manuel de Barros. Quem não consegue transver o mundo. Isso é olhar doente. Como disse bem o Alberto Caeiro, guardador de rebanhos, heterônimo do Fernando Pessoa, pensar é estar doente dos olhos. E ele está chamando de pensamento
essa ideia ocidental de que a gente olha a realidade, duvida que ela seja o que ela é, e a gente projeta um mundo para além desse mundo, para racionalizar a nossa experiência, para dar razão de tudo, para controlar tudo. Pô, mas pensar é estar doente dos olhos. É não ser capaz de acolher a realidade com seu brilho. E por isso diz o guardador de rebanhos, Roberto Caeiro, porque os pensamentos mais verdadeiros são todos sensação. Pensamento não é mais um conceito, uma doutrina, é uma sensação, é uma vibração que a gente experimenta na relação com as coisas concretas. Será que discurso religioso não pode ser lúdico? Não pode ser sensação? Não pode ser jogo? Não pode ser a linguagem brincando de criar formas para a gente transver o mundo? Será que discurso religioso ele tem que ficar discutindo verdade? E quem está falando em nome da verdade? E verdade no sentido doutrinário, teórico, racional, conceitual. Como diz Fernando Pessoa, não me consta que Jesus tenha tido bibliotecas. Jesus nunca foi intelectual. Sabe? Não me consta que Jesus tenha tido bibliotecas. Porra, ele está certo. Paulo era um intelectual. Jesus não era nada, cara. Sabe? É um filho de um carpinteiro, cara. Entendeu? Um camarada que vivia, sabe, entre excluídos. Um cara maluco, malucão. Sabe? Prostitutas, tu imagina, mulheres que ajudavam a dar dinheiro para ele continuar com essa vida nômade. Cara, uma coisa totalmente destoante de um intelectual, sabe, que está ali vomitando verdades. Entende? De maneira coercitiva, violenta. Que isso, cara? Está falando de um nazareno. Sabe? Maria de Nazaré, uma mulher da periferia, um nazareno, um cara da periferia. A gente está falando de Belford Roxo. Não está falando do Leblon, não. Não tem nada contra o Leblon. É porque não é, é porque é Belford Roxo. É isso, sabe? Você está falando de uma linguagem que nasceu ali, junto com várias costuras de profetas, profetisas, da tradição mosaica. Na fala de Jesus tem uma galera que fala junto, tem toda uma tradição que ele vai articulando. E às vezes ele não quer nem articular doutrina, porque ele não tem nenhuma doutrina. Ele conta parábola, que é a coisa mais louca. Ele inventa uma historinha e deixa cada um interpretá-la. Será que a gente não parou para perceber que entre Jesus e os códigos cristãos há um abismo? Então o Rubem Alves está querendo abandonar esses abismos e falar, gente, vamos para outro lugar. Vamos aprender a brincar. Vamos pensar a linguagem religiosa ludicamente. Vamos pensar um jogo das contas de vidro. E essas contas de vidro, na experiência religiosa, são os símbolos, é a linguagem do nosso tempo, são as experiências concretas. E ele vai dar mais uma coisa maravilhosa, ele vai acrescentar, vai dizer o seguinte, mas eu não acabei aí, não. Eu vou acrescentar mais uma figura meio maluca, para a gente entender como é que o discurso religioso ele pode funcionar num outro registro. E ele pega a ideia musical de variação, que nós já trabalhamos aqui. E ele diz o seguinte, que uma variação de um tema, um músico vai lá e faz uma música cujo tema é primavera, e cria uma música. A Marcinha vai lá, ela é musicista, e pega o tema e aquela música, se apropria dos dois e faz uma outra coisa. A Miriam pega a Márcia, pega o primeiro músico, pega o tema, se apropria de tudo e faz outra. É uma tapeçaria, sabe? Que cada um vai colocando uma coisa, é uma mandala no Tibete, vai cada um botando alguma coisa e se apropriando. Entenderam? Leandro, quem foi vacinado pela teologia está imunizado contra o evangelho. Humberto Roden. É, o grande Humberto Roden. Eu li o Humberto Roden demais, quando era novinho. Ele tem um livro, né, sobre o evangelho do Cristo Cósmico, que é lindo, maravilhoso. Mas vamos lá. Então, ele está juntando duas coisas para pensar a experiência religiosa. Primeira, o lúdico, o jogo. Segunda, a variação musical. A apropriação criativa.
Ou seja, discurso religioso ele é muito mais uma criação do que uma adaptação. Ele é um jogo criativo. Não sei quem já leu aqui. Hoje eu estou mais literário. Não sei por quê. Estou com essa mania agora. Cada hora vem uma coisa na cabeça. Não sei quem já leu um conto do Machado de Assis chamado... Peraí, eu ia falar outro. Eu ia falar um conto sobre o contador. Não, é o Espelho, do Machado de Assis. E é um conto maravilhoso. Não vou dar grande spoiler quem não leu, mas tem na internet, ele é pequeno. É um conto sobre a alma. E o Machado de Assis, através de um cara, de um protagonista da história, ele defende a ideia de que o ser humano tem duas almas. Uma alma exterior e uma alma interior. A alma exterior é essa que nos faz com que a gente se adapte ao que os outros veem da gente, aos status social, ao modelo de família. Então, tem um personagem lá, que é o protagonista, que ele diz que ele conta a história de que ele se tornou alferes, que é mais ou menos um tenente do nosso tempo, né? Um cargo militar. E ele passou para o concurso e se tornou alferes. E aí todo mundo chamava ele de alferes, a família queria o alferes. E, de repente, a alma interior morreu e ele só era alferes. E é muito louco, até que as pessoas vão saindo, param de chamá-lo de alferes. A tia dele, ele passa uma temporada na casa da tia, a tia vai para a casa da casa da filha, porque ela está passando mal. Os escravos, é uma época escravocrata, segundo a história. Então, os escravos da tia fogem e ele fica sozinho e ninguém vai chamá-lo de alferes. E ele começa a definhar, 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 porque a alma dele interior está submetida à alma exterior. Aquela identidade fixa, o olhar dos outros, aquele status de alferes, até que ele se lembra que a roupa de alferes dele está no sótão da tia. Ele vai lá, pega o alferes e vê um espelho. E aí, quando ele olha o espelho, a vida dele volta, porque ele percebeu que ele era um alferes. Aí, o grande Guimarães Rosa, que para mim é o maior escritor de língua portuguesa em geral, o grande Guimarães Rosa, escreveu um conto chamado O Espelho, que é uma apropriação do Machado de Assis e uma transformação radical. E olha, leiam esses dois contos. Eles são espetaculares. E o conto do Guimarães é o contrário do Machado, porque é um rapaz que vai a uma repartição pública e ele olha um jogo de espelhos, né? Os espelhos antigos faziam assim jogo, e quando ele se olha, ele não se reconhece. O espelho desfigura ele. E ele passa a maior parte do tempo buscando o velho eu dele, atrás da imagem deformada que ele contemplou. Odília, esse texto tem em vários livros do Machado. É só você botar O Espelho, Machado de Assis, O Espelho, Guimarães Rosa. Na internet tem em PDF e tem, inclusive, as obras. Tem antologias, estão nas obras completas, estão num volume diferente. Aí depende, né? Depende da publicação. Eu tenho um livro só de contos de Machado que tem, então... Mas é só a compilação, né? É meu presente quando eu for me aposentar, eu vou ler Machado de volta, todos. Porra, Machado de Assis é foda. Me desculpa o português. Eu não tenho outro português para falar. Eu acho ele demais, sabe? E Guimarães, então, quando eu leio, eu ajoelho. Eu falo, porra, perdão, cara. Porque é um cara que está num nível assim, o cara que, porra, ressignificou um idioma, né? É um cara impressionante, os neologismos e a força, a Você falou um potência. livro antes de Machado. Antes do Espelho, você falou um livro antes de Machado. Não me lembro. Não me lembro. Eu falei desses dois, os contos que têm o mesmo nome, né? Que é uma resposta, é uma apropriação. Mas o que eu ia falar do Guimarães, que é lindo, 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 é que o Guimarães, ele coloca o espelho não como algo que fornece ao ser humano uma identidade fixa. Eu me olho no espelho e sempre encontro o mesmo Alexandre. Ele diz que o espelho, ele pode mostrar para a gente o contrário do que a gente busca encontrar. Ele pode dissolver a gente. Ele pode mostrar que a imagem que a gente espera encontrar não necessariamente é a que a gente encontra. Então ele cria uma desconstrução. E aí, para resumir, e chega no momento mais forte do texto,
é que ele vai se procurando ao longo dos anos no espelho. Então ele olha, tenta surpreender quem ele era, e ele não consegue achar, não consegue achar, não consegue. Até que um dia ele se olha e ele vê que ele é somente um rascunho, um esboço. Ele é quase que menino, diz o Guimarães. Quase que menino. Um projeto. E aí, o espelho se transforma numa pergunta. Olha que genialidade do Guimarães. O espelho, ou seja, você olha no espelho e ele se transforma numa pergunta. Qual é a pergunta? Você chegou a existir? Puta merda, isso é lindo! Porque o espelho do Machado, você olha e enxerga sempre aquela identidade fixa. O espelho do Guimarães, ele se transforma numa questão. Você, Marcinha, chegou a existir? Ou você é um blefe? Você quer sempre encontrar a mesma cara nesse espelho? Ou você é um rascunho que está sempre se inventando? Entende? Ele inverte o sentido do espelho do Machado. E por que eu estou dizendo isso aqui? É porque isso seria para o Rubem Alves uma variação. O Guimarães se apropriou do Machado e surgiu outra coisa. E hoje em dia, muita gente, inclusive eu, estuda esses contos intercambiando os dois, porque eles formam um jogo. É isso que o Rubem Alves está querendo. É pensar o discurso religioso como essa brincadeira. Eu me aproprio do Roberval e faço outra coisa, e a Marcinha se apropria de mim e faz outra coisa, e cria. É uma tapeçaria coletiva. Então, o Rubem Alves começa perguntando, mas você tem lá o jogo das contas de vidro. Vamos usar essa metáfora do Hermann Hesse. Qual seria a conta de vidro que vai servir como fio condutor do jogo da experiência religiosa da vida? E a gente já viu semana passada, é o corpo. O corpo. Olha que loucura. Não é a alma, é o corpo. Mas o que significa corpo para Rubem Alves? Porque o Rubem Alves, além de ser muito inteligente, ele é malandro. Ele sabe que as palavras têm história. E as palavras, elas produzem conceitos. Os conceitos produzem definições. Então, quando a gente fala a palavra corpo, a gente imediatamente pensa na maneira como a medicina ocidental pensa o corpo. Mas a medicina ocidental, como a gente entende, ela vem do século XVIII para cá. A palavra corpo já existia. Outros conceitos de corpo já existiam. Então, será que a palavra corpo significa sempre a mesma coisa? De que corpo se trata quando Rubem Alves diz que a primeira conta de vidro é o corpo? Para a gente começar a jogar, a brincar, para a gente começar a criar essa tapeçaria, essa mandala, vamos então pegar o primeiro grão de areia. O nome desse grão de areia é corpo. O que significa esse corpo? O Rubem Alves, como alguém que conhece a tradição bíblica judaico-cristã, e que nós vimos aqui através do Newton Bonder, ele sabe que a palavra corpo não se reduz à estrutura biológica estudada pelas ciências biomédicas. Porque existem outras maneiras de a gente compreender o corpo. Na tradição bíblica judaico-cristã, a Bíblia judaico-cristã, a palavra corpo não se reduz à estrutura biológica. Ela é muito mais um verbo do que um substantivo. O corpo. Porque existe o verbo encorpar, corporificar, incorporar. Todos eles têm a ver com o corpo. Olha que loucura. A gente geralmente pensa pouco demais nessas maluquices, né? Filosofia, teologia, ciências sociais pensam essas maluquices. É como se o Rubem Alves estivesse falando algo que para ele é bem básico. Antes dos substantivos vêm os verbos. Olha que maluquice. Quando eu falo assim, Lúcia, você ama fulano ou fulano? Ela fala, eu amo. Ela está usando o verbo. Eu amo. Ela está com o presente indicativo, né? Primeira pessoa do singular. Eu amo. E eu perguntei o verbo, você ama?
Aí a Lúcia me diz que ama. Aí eu falo assim para ela: Lúcia, eu estou vendo aí o que você está fazendo, o que você está vivendo. Isso não é amor, usei um substantivo. E eu acho que o critério do verbo amar está no substantivo do chamado amor. Isso significa o seguinte, vamos trocar em miúdos. O substantivo, ele me dá a possibilidade de criar um conceito e criar um código universal. Tudo que não estiver de acordo com aquela definição, não posso considerar amor. O verbo é uma dinâmica. Ele não é fixo. Aliás, verbo significa isso. O verbo amar é a dinâmica, é o exercício da experiência amorosa. Quando eu submeto o verbo amar ao substantivo amor, é porque eu saio da experiência concreta, dinâmica, e eu entro para a definição congelada, eterna e fixa, entende? O Rubem Alves ele está querendo inverter isso. Primeiro vem o verbo, depois o substantivo. Primeiro vem o verbo amar, depois o substantivo amor. Não é o verbo que é refém do substantivo, é o substantivo que é filho do verbo. Entende? Então, corpo, antes de ser um substantivo, é um verbo, é uma dinâmica. Para a gente, sem sacanagem, parece que ele fumou alguma coisa, né? Porque a gente não pensa assim no cotidiano. Mas eu não sei o que essa galera fuma, porque eu sou alérgico a qualquer fumo. Qualquer cheiro de fumaça, eu já tenho alergia e tal. Mas eu queria saber o que é, para eu pelo menos fazer um bolinho, né? Botar num brigadeiro, para ver se eu também consigo entender essa galera. Porque o que está em jogo ali? É que o corpo é uma dinâmica. Ele não é algo estático, ele não tem leis fixas. E esse corpo que é dinâmico, vai dizer o Rubem Alves, ele é relacional. Aliás, o mundo bíblico, nós vimos aqui, quando a gente estudou Leonardo Boff e estudou Newton Bonder, o mundo bíblico ele é um mundo muito mais relacional e dinâmico do que petrificado e substancializado, ou seja, a ideia de substância, a ideia de substantivos, essa ideia das cristalizações. Então, para Rubem Alves, trocando em miúdo, só para recuperar o que a gente viu semana passada, o que significa o substantivo corpo? Ele significa uma dinâmica, um verbo que assinala a nossa relação radical com o mundo, com os outros e com a gente. E, ao invés dessa experiência radical, ela ser filha da nossa razão, a nossa razão vem depois. Os nossos pensamentos vêm depois. Essa experiência matricial, fundamental, corporal da vida, da realidade, ela está ligada a outras palavras. Desejo, afeto, imaginação. Desejo, afeto, imaginação. Se eu falar, porra, Alexandre, de onde veio essa parada? Veio de um dado bem básico. Nasce um bebê, sabe? Você já pensou o bebê falando da fórmula de Bhaskara? Desse tamaninho, um dia de vida. Não é assim, não. A experiência do bebê é o quê? Desejo, afeto, sabe? Aí, de repente, você vê aquele bebezinho vai crescendo, pelo menos os médicos, eu fiz que eu acredito, mas os médicos, psicólogas, a galera fala assim, quando o bebê está rindo do nada, eles mostram que aquilo é um jogo da imaginação com as suas sensações agradáveis, e a imaginação, as fantasias começam a surgir, mesmo que ele não saiba o que é nada no mundo. Mas tem ali um jogo da imaginação. Então, antes do bebê conhecer conceitos, pensamento racional, argumentos, substantivos, verbos, gramáticas, ele deseja, ele sente e ele imagina. Entendeu o que eu estou dizendo? A gente que é adulto, que se esqueceu de que isso está na nossa raiz. A gente é uma vida pulsante.
pulsam desejos, atravessam os afetos, orientam-nos a imaginação, fantasias. O Freud tem um texto, com certeza a Rutinha deve conhecer, maravilhoso, que ele fala sobre fetiche sexual. Ele tem umas 12 páginas, assim. E ele está dizendo uma coisa óbvia, cara. Ele está dizendo uma coisa óbvia. Ele diz o seguinte, vamos traduzir isso numa linguagem que todo mundo consiga entender facilmente, saindo da psicanálise. Da onde vem o tesão, sabe? Está diante um homem heterossexual diante de uma mulher. De onde vem o tesão? Sabe, o desejo erótico ali. E ele fala o seguinte, digamos que essa mulher chegue para ele e fala assim, oh, você tá com tesão em mim? Tá, então ela tira a roupa, assim, do nada. Ele fala, se isso acontecer, facilmente vai cortar o negócio. E ele diz uma coisa interessante, ele fala o seguinte, digamos que a mulher esteja com uma saia comprida, e aí ela cruza as pernas, a saia levanta um pouco. A imaginação e a fantasia, mesmo olhando para aquelas pernas, apareceu um pouquinho do tornozelo, um pouquinho da canela. Mas, imediatamente, a imaginação vai despindo e vai criando uma série de experiências de ordem afetiva e de desejos que estão acontecendo ali através daquele processo de fantasia. E aí ele vai dizendo o seguinte, e o olhar? E o olhar? Naquele olhar, a imaginação vai produzindo. Será que quis dizer isso? Diz aquilo, diz aquilo, diz aquilo, diz aquilo. Vou contar uma experiência para você. Eu sei que está gravando, mas esse grupo tem uma autonomia crítica e louca, né? Mas então vai assim mesmo. A Rosana está do meu lado, ela sabe dessa história. Eu saí da Covid e a Regina está aqui, nunca ouviu essa história. E eu fui à Vila Mimosa conversar com as meninas lá para saber do nosso projeto, que era um projeto interdisciplinar, para saber quais são as demandas delas, o que elas ajudariam, o discurso delas, o que elas mais desejam, para que a gente possa construir um projeto que tenha a cara delas e tal. E eu fui a uma casa lá no fundo da Vila Mimosa, sozinho. Eu estava com uma bermuda, com a minha carteira, um celular ouvindo uma música, Crocs, eu gosto de Crocs. Quer dizer, é uma imagem do inferno, ridículo. Crocs, e eu fui indo até o final lá. E uma blusinha de malha, assim. Quando eu chego lá, vem uma mulher totalmente nua. Mas totalmente é totalmente. Para dizer que não é totalmente, ela estava com uma sandália havaiana. Então, ela estava pelada com uma sandália havaiana. E aí, ela mete a mão assim em mim, cara. Mas mete a mão mesmo, assim, ó. Pá! Embaixo e diz assim, vamos namorar? Cara, eu comecei a rir. Sem brincadeira, eu perdi qualquer possibilidade. E aí eu comecei a rir e falei para ela assim, ô, minha filha, adoraria, mas eu acabei de sair da Covid, nem o meu pé está levantando. Depois que você fez comigo, agora que não levanta mais nada mesmo. Aí a dona da casa conversou comigo, a dona não, a gerente lá, eu expliquei para ela qual era o negócio, ela sugeriu que eu pagasse uma bebida para as meninas, paguei uma bebida, elas fez uma roda e conversei com elas. No sábado seguinte, eu marquei de ir lá para conversar com outras meninas. Então, eu cheguei, parei o carro, desci a rua toda, 11h30 da manhã, ainda muito cansado da Covid, chego lá e tem meninas novas lá que não me conheciam. Veio uma menina que ela estava com uma saia e uma blusinha toda decotada, e ela chegou para mim lançando um charme. Cara, e eu falei para ela, pior que o charme dela era muito melhor do que a outra, porque a outra já meteu a mão, já portava pelada e tal. E aí, na hora, eu falei para ela, olha, eu vim aqui por outros motivos e tal, mas eu saí da Covid, me desculpa e tudo mais, mas eu posso pagar uma cerveja, eu queria conversar com vocês. Aí a gerente da casa falou assim, não, ele não é cliente, não. Ele veio conversar com a gente. Aí sentou. Aí eu saí de lá e, na hora, eu pensei no Freud. Eu pensei no Freud, o básico. A primeira, escancarada, nua, metendo a mão, falando sacanagem. Não atiçaria nada. A outra, com uma saia, uma blusa decotada, com charme. Ela produz o quê? A relação de desejo e imaginação. É isso que diz o Freud.
O Freud diz nesse texto que a nossa libido se excita com o poder da nossa imaginação. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é para Rubem Alves a experiência do corpo na sua raiz. Antes da gente pensar, raciocinar, argumentar, a gente é um corpo pulsante de desejo, fonte de imaginação, de experiências afetivas múltiplas que nos atravessam e nos condicionam. Então, a pergunta do Rubem Alves é: como que o discurso religioso e a experiência religiosa se relaciona com o corpo? Não é o corpo que nós temos. Isso quem diz é a biologia. E a tradição filosófica de Platão, do Plotino, de outras coisas. Mas o Rubem Alves, ele não diz que nós temos corpo. Essa dinâmica, esse verbo. A vida é corporificação, é um verbo. É a dinâmica dos nossos afetos, desejos, da imaginação, nos mobilizando na relação com o mundo, com os outros, com a gente. Como diz Santo Agostinho, nós não desejamos o que conhecemos. Nós desejamos e por isso conhecemos. Ou seja, ninguém aprende o que não deseja. A gente primeiro tem que desejar para depois aprender. Santo Agostinho, isso, hein? Não é Rubem Alves, não. Então, o nosso corpo tem que desejar conhecer, pensar. Então, é o corpo. Rubem Alves, então, está trazendo para a gente uma possibilidade nova de pensar a linguagem religiosa. A linguagem religiosa não é a linguagem do cérebro. É a linguagem do nosso corpo. O nosso corpo, desejo, afeto, imaginação. O que o corpo, em tudo que deseja, ele deseja de fato? Vai dizer o Rubem Alves, o corpo deseja que a vida faça sentido. Ela deseja que o mundo seja um lugar onde a gente satisfaça a vida que nós exercemos. Ou seja, o corpo deseja que o mundo seja um lugar para que a vida seja satisfatória. Entendem? É isso, é daí que nasce a discursividade religiosa, a experiência religiosa. Ela não é um retrato racional da vida do mundo. Ela é a vida humana desejando que viver faça sentido. Entendem? O grande problema da experiência religiosa é esse problema dos problemas. Faz sentido viver num mundo que muitas vezes não tem sentido algum? É possível que o mundo seja um lugar onde faça sentido viver plenamente? Como disse muito bem Martin Luther King, num dos seus sermões de 1963, quem não tem um sentido pelo qual possa morrer, não encontrou um sentido pelo qual possa viver. É daí que nasce. É daí que essa é a fonte da experiência religiosa. É que a vida humana ela não é um setorzinho, um conjunto de setores, fragmentos. Para o Rubem Alves, ou seja, não é um bolo que você compra e vai fatiando. Ah, aqui está a minha parte sexual, aqui está a minha parte econômica, aqui está a minha parte familiar, aqui está a minha parte do casamento, aqui está a minha parte materna, porque eu sou mãe, aqui está a minha parte... Ou seja, a gente geralmente interpreta a realidade setorialmente. Entende? Ela é como se fosse uma concha de retalhos. Só que a vida não é assim. Ela é uma multiplicidade articulada. Essa articulação que mostra se faz ou não sentido viver a vida nas condições concretas, nas relações concretas, nas experiências concretas. Uma vida que faça sentido, ela não faz sentido só parcialmente. Ela faz sentido tudo. A morte de quem amamos, a luta de quem está querendo conquistar algo novo, as dores que atravessam a nossa história,
o nosso passado repleto de traumas, o nosso futuro como sentido da nossa esperança. Ou seja, uma vida que faça sentido é uma vida na sua inteireza e não a vida nos seus setores. O Rubem Alves está dizendo, a nossa experiência religiosa, a teologia, o discurso religioso, ele nasce desse corpo que está ansiando por sentido e para que o mundo seja um lugar onde a vida faça sentido. Entenderam? Entenderam? Então a gente tem que ler nos discursos religiosos não verdades eternas, não doutrinas, mas as vozes do nosso corpo, das nossas histórias, dos nossos caminhos e descaminhos, ansiando por sentido e produzindo sentido para que a vida valha a pena. Entenderam? Camus, vocês conhecem Albert Camus, né? Albert Camus, para mim, é um gênio, de fato, um gênio. Ele disse uma coisa fantástica. Ele era um camarada ateu, mas ele não tinha problema nenhum com a religião. E a tese de doutorado dele em filosofia é sobre cristianismo e helenismo. Então, ele é um cara que estudava questões cristãs e tal. Ele uma vez foi dar uma conferência num monastério beneditino na França. E eu li essa conferência dele, é muito bonita. Ele diz assim, que ele tem uma profunda admiração pelos monges e pelo cristianismo. E que, no fundo, ele e os cristãos estão buscando a mesma coisa. E ele diz, o que eles estão buscando? Um sentido para que o absurdo da vida possa ser vivido. Entendeu? É isso que a gente está buscando. E não é o nosso cérebro que busca. É a totalidade do nosso ser, e essa totalidade se chama, para Rubem Alves, corpo. Porque o corpo é que corporifica todas as nossas experiências. E por isso que os símbolos religiosos, eles guardam a relação entre desejo, afeto e imaginação. Rubem Alves vai dizer, num outro livro dele, Enigma da Religião, que as religiões não falam sobre o que a realidade é. Elas falam muito mais sobre o que a vida pode ser. Entendeu? Muito mais do que dizer o que é dizer o que pode ser. A vida pode ser bela, mas só tem terror. A vida pode ser justa, mas só tem injustiça. A vida pode ser amorosa, mas só tem ódio e ressentimento. A vida pode ser prazerosa, mas a gente só tem trauma. Trauma em grego significa ferida. A nossa vida é repleta de feridas, mas ela pode ser plena. É isso que o discurso religioso traz à tona. Ele não quer descrever a realidade dizendo a realidade é assim. As ciências fazem isso, outros saberes fazem isso. Ele quer dizer a vida pode ser de outra forma. Como diz o Rubem Alves, não é o reino do real, é o reino do possível que orienta a linguagem religiosa. Entenderam? Não sei se eu estou falando algo muito complexo, porque nos textos é mais complexo. Estou tentando facilitar. Ou seja, não é o reino do real. A realidade é. O inferno é assim. O céu é isso e tal, e tal. Isso é uma arrogância, isso é muito pequeno. Né? Eu já contei para vocês, meu filho pequenininho, eu lendo o Pequeno Príncipe para ele. E eu pensando, puta merda, ele não está entendendo merda nenhuma desse livro. Porque o Pequeno Príncipe é um livro para adulto, né? Porque a criança já é aquilo. É para gente, né? É para gente. Aliás, ele coloca isso no início, né? O Exupéry diz que é um livro para todo adulto que jamais esqueceu que pode ser criança, né? É isso que dá. E o livro... Aí a Marcinha. Esse é o livro. Para mim, é um livro de teologia. Esse livro daí é de teologia. É um livro genial. É um livro de gênio, esse livro, né? E aí, ele diz que as pessoas grandes... É assim que começa o Pequeno Príncipe. Não entendi nada do que dizem as crianças. Cara, eu estava lendo isso com meu filho, acho que tinha 5 ou 6 anos, e pensando, puta merda, não tá entendendo nada. Ele olhava as gravuras e tal, aí eu cheguei para ele, continuei a ler. Falei assim, filho,
Você não quer parar por hoje? Acho que você não está entendendo. De repente, ele entra na história e começa a explicar tudo. Mas tudo! Eu falei, caraca, realmente isso é ele. E aí ele começa, e eu falei assim, filho, aí eu fiz essa pergunta cretina. Mas isso aqui é verdade? Aí ele riu e falou assim, pai, eu sei que é de mentirinha, mas é de criança. Porque verdade, quando a gente imagina, é essa verdade teórica de adulto. Não, como diz o Guimarães Rosa, a literatura só é verdadeira porque é inventada. A linguagem religiosa só é verdadeira porque é inventada. Ela diz o que pode ser, ela não diz o que é. Sabe? Por isso a gente é tão pequeno quando a gente acredita que esses discursos religiosos eles são tão científicos quanto a física. Não, eles são muito mais interessantes, eles estão próximos do jogo e da poesia. Ninguém pergunta se uma poesia é verdadeira porque ela fala sobre as leis da física que regem o cosmos, astronomia. Ninguém pergunta isso ao Fernando Pessoa, a Adélia Prado, sabe, ao Taylor Elliott. Ninguém pergunta. Mas a gente pergunta ao discurso religioso. Sabe? O Romeu está dizendo, não tem nada a ver, isso é corpo, isso é desejo, isso é afeto, isso é imaginação, isso é criação. Discurso religioso, ele não está falando a verdade do cérebro, está falando a verdade do corpo. O corpo verdadeiro deseja que a vida seja possível e que faça sentido em todos os seus absurdos. Por isso que no capítulo que a gente tinha separado para hoje, ele vai falar sobre o corpo dos crucificados, dos sacrificados, dos impotentes. E já vou terminar aqui, já vou lançar essa bomba assim. Ele diz assim, se o discurso religioso nasce dos corpos, dos desejos, dos afetos, da imaginação, do mundo da possibilidade e não do reino da realidade, então existem discursos religiosos diferentes porque existem corpos diferentes. No mundo repleto de injustiça, a religiosidade dos poderosos não pode ser a mesma dos enfraquecidos. No mesmo momento, já citei esse exemplo aqui, a gente tem século XIII, São Francisco de Assis, Inocêncio III, um dos papas mais poderosos de todos os tempos. São Francisco de Assis, que dizia que ele era o servo dos servos de Deus. Então, você tem dois lugares, sabe? Um mendigo e um poderosíssimo. Eles falavam a mesma linguagem, eles usavam os mesmos símbolos, eles repetiam o mesmo credo na missa, eles diziam a mesma palavra amém no final das orações. Como diz Leonardo Boff, as palavras são as mesmas, as vidas são outras. Diria Rubem Alves, os símbolos são os mesmos, as contas de vidro são as mesmas, os temas são os mesmos, os corpos são outros. Não é porque a palavra é igual que a gente está falando a mesma coisa. Entende? E o que vai ser bonito no Rubem Alves é que ele vai falar que os discursos religiosos que trazem mais sentido à vida nascem de corpos impotentes, crucificados, sacrificados, anulados, negados. Nasce de vidas podadas, reprimidas, oprimidas. Jesus de Nazaré, profeta Jeremias, Isaías, o discurso do Êxodo, um povo escravo. A gente só está falando de corpos fracos, oprimidos, corpos que não conseguem ver sentido na vida como ela é. E quando experimentam a palavra Deus, quando esses corpos fazem orações, quando eles choram à margem do rio
como um conhecidíssimo Salmo 134, que o Jonas Rezende adorava, e o Rubem Alves também amava, quando fala das lágrimas de Sião, oprimido pelos babilônicos. Sabe? Aqueles discursos do salmista que são repletos de dor, mas, ao mesmo tempo, afirmando que ainda faz sentido viver. O que significam as palavras? O que significa a palavra Deus? Sabe, falada pelo Martin Luther King, e não por Silas Malafaia. Me desculpe o exemplo. Irmã Dorothy. Sabe, Teresa de Calcutá. E as igrejas que vivem de ostentação. Ah, mas eles leem o mesmo livro. Não, vocês estão errados. Ler o mesmo livro não significa ser o mesmo corpo. O significado das palavras religiosas tem ligação com o corpo. E não com uma realidade independentemente do corpo. De quem nós somos, que vida nós vivemos, que desejos nos animam, que afetos nos atravessam, que imaginação é a nossa, que poder criativo atua na nossa imaginação. Entende o que ele está falando? Então, símbolos como ressurreição. 134, Leandro, estou citando de cabeça, acho que é isso. É porque tem, pode ser numa Bíblia 134, outra 75, né? Dependendo da versão. Ou seja, é Jeremias, o Rubem Alves lembra esse texto que é lindo, é Jeremias chegando ao momento de escassez geral, opressão geral, e ele dizendo, exatamente nesse tempo, vamos ter filhos, vamos plantar. Talvez a gente não veja o resultado do nosso plantio, talvez a gente não veja os nossos filhos maiores, mas, diz o Rubem Alves, a despeito de a gente planta, tem filhos, e continua a sonhar. Corpos oprimidos, quando falam a palavra Deus, essa palavra articula esperança e sofrimento. Corpos opulentos, quando falam a palavra Deus, falam aquilo que legitima o seu direito de oprimir. Então, para o Rubem Alves, interessa entrar nesses corpos enfraquecidos. Jesus era um corpo enfraquecido. Jesus era um corpo impotente. Quem segue Jesus de Nazaré segue alguém que foi impotente, morreu crucificado. A gente tem que se lembrar disso. A gente não segue alguém que foi vitorioso porque conseguiu subjugar todos e tudo a si. A gente está falando de alguém que recusou a relação de poder como dominação e pensou o poder como amorosidade e morreu crucificado como impotente. Rubem Alves vai dizer isso. O amor ao poder não é o poder do amor. O poder do amor quer um mundo novo, mas o poder do amor não tem poder para violentar. Então, o que significam os nossos símbolos religiosos? A gente tem que perguntar: que corpos estão se apropriando deles? Que corpos? Fala, Solanginha. Quando você falou, né, do Jesus que morre crucificado, né, e é uma loucura que ele ressuscita Pantocrato. Na minha cabeça não cabe esse Jesus, sabe? O mesmo que foi crucificado, ele não pode ser sabe? Ele não pode estar lá naquele trono, né? Então fica uma coisa que é um contraste muito grande, né? Solange, um dia a gente pode pegar um pouco de iconografia cristã, pegar imagens bizantinas, imagens românicas, pegar imagens góticas. Se você perceber na iconografia cristã, a trajetória
das imagens, a gente vai ver o que você está dizendo. Você tem um Jesus que é pintado, pobre, Capela de São Damião, que é a famosa cruz de São Francisco, que a gente chama brincando, é a Capela de São Damião. Você tem um Cristo pobre, que morre totalmente esquálido. São Francisco, quando ele tem essa transformação, ele vai a uma igreja numa missa e passa mal quando ele vê Jesus na cruz com uma coroa cheia de rubis. Ele começa a passar mal. E quando ele se depara com a Capela de São Damião, que ele vê o Cristo pobre, ele cria uma frase que todo mundo repete hoje, é dele. O amor não foi amado. O amor não foi amado. O amor não foi amado. São Francisco repetia isso continuamente. Porque você transformou o crucificado num rei, num déspota, num tirano. E você pensou a política romana como critério para se pensar o poder de Cristo. Então, o que você está dizendo é muito importante para dizer que corpos foram esses que se apropriaram do símbolo da cruz, do símbolo da ressurreição. Foram corpos que vêm depois do século IV, quando o cristianismo se torna, a partir de Teodósio, religião oficial do império. Agora você tem Cristo imperador. A gente deve se perguntar, não é se isso é certo ou errado, qual é a verdade. A nossa pergunta é antes, diz o Rubem Alves. Que corpos veem sentido num Cristo todo-poderoso, segundo o modelo do Império Romano? Que corpos veem isso? E que se veste com as vestes do sacerdote, né, do templo, e que era, né, criticado por Jesus o tempo todo nos evangelhos. Né? Aquela passagem tem Mateus, mas vai lá, tem Lucas, diz lá, repartiram suas vestes. Cara, essa expressão que a gente não entende muito bem, porque a gente não é um semita. Eu quero lembrar para vocês, quando em Guantánamo, o exército estadunidense começou a despir os muçulmanos, obrigar os muçulmanos a ficarem pelados. Foi uma revolta generalizada. Eles queriam se matar. Eles preferiram morrer a se submeterem a isso. Por quê? Porque a visibilidade da genitália é algo na tradição semita, sobretudo judaico-muçulmana, extremamente aviltante. O texto diz, repartiram as vestes de Jesus. Aí tem que pensar num Cristo pelado. Sabe? Pinto de fora. A gente vai à iconografia cristã e ele está vestido com roupas romanas. Então, a pergunta é, que corpos são esses? Que sentidos se revelam através dessa iconografia? É um sentido político no sentido de dominação. É um Cristo que reverte cruz, que é um sinal de injustiça, em capacidade de crucificar quem não está de acordo com a igreja oficial. Quer dizer, é uma mudança tão radical. E daí a gente entende São Francisco passar mal numa missa e dizer o amor não foi amado. Claro que ele não foi amado. Porque a gente se apegou a um tipo de sentido que nada tem a ver com a impotência de quem morre na cruz. É isso, Solange, essa é a pergunta do Rubem Alves. Não é verdadeiro ou falso, mas qual é o corpo que está se apropriando, criando, inventando um Cristo com rubi na cabeça, crucificado e com roupa romana? Essa é a pergunta. Olha o poder que essa pergunta causa em nós. Olha como é que a gente se sente meio, caramba, é verdade. Caramba, e agora aquelas palavras que a gente usava? E aquelas músicas, aquela letra? É isso mesmo. A gente tem que questionar quais são os corpos que estão cantando isso. Roberval, antes de passar para você, vou contar uma história bem pequenininha. Um amigo meu, grande amigo meu, teólogo e pastor, foi a uma igreja inclusiva de quase 100% de pessoas gays. Beleza. E a pessoa, o pastor de lá, é um cara que eu conheço bastante. Ele foi ordenado com a nossa roupa lá da Igreja Presbiteriana da Bethesda. A gente até emprestou a roupa na época, a túnica. E ele é um cara inteligente e tal, fala bem. Só que você viu o culto dele
todas as músicas eram as músicas que se cantavam nas igrejas que excluíam os gays de lá. Esse meu amigo foi chamado para falar lá, para fazer uma homilia lá, uma pregação um dia. E sei lá qual era o texto do calendário litúrgico, mas era um texto que dava a possibilidade dele fazer uma crítica àquele cenário. E ele falou assim, olha, eu sou muito amigo do pastor fulano, eu gosto muito da proposta de vocês, mas vocês estão cantando músicas que nasceram de vidas que oprimiram. Olha o que diz a letra da música tal. E foi repetindo. Isso nem estava no sermão dele. Quando ele ouviu, ele falou, cara, estão cantando a música de corpos opressores. O Deus que estava naquela música é um Deus que falava em conversão, em maldição, em inferno, entende? E fazia isso com eles. Então, a pergunta do Rubem Alves não é se a letra é correta. Sempre vai ter uma doutrina que legitima essa letra, óbvio. A gente tem milhares de doutrinas ao longo do tempo. É a que corpos essas letras servem? Essa é a pergunta. Quais corpos? Quais sentidos são fomentados por essas músicas? Entende? Olha como muda a questão, hein? Sai do nível para o certo e errado, verdadeiro e falso, e se pergunta, peraí, mas esse, me desculpa o português aqui, mas esse corpo é uma merda, não tem nada a ver. Uma vida cujo sentido seja esse, será que é? Será que ainda precisa ser legitimada? Será que faz sentido esse sentido? Entende? Então, a gente está questionando agora num outro lugar. Desculpa, Roberval, fala, meu amigão. Não, é interessante o que você falou, que aí eu vou esticar a sua fala um pouquinho, porque eu também acompanho as igrejas inclusivas aqui do Rio. Teve um período que eu participei, durante uns 5 anos. Então, assim, o que você falou é muito importante, e é uma crítica que eu faço atual a eles, porque eles são corpos oprimidos que desejam ser opressores. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. É uma igreja que era bem aberta, progressista e inclusiva. Só que ela importou o modelo da Igreja Assembleia de Deus para dentro de uma igreja LGBT. Então, se tornou extremamente opressora. E aí eu falei, isso não faz sentido, entendeu? Então, assim, uma vez você estava no eixo do oprimido, e agora, como você instituiu a igreja, formou a igreja, né, tem a membresia, então mudou isso e agora se tornou o opressor. Então, assim, isso está sendo muito comum, Alexandre, dentro das igrejas inclusivas. Eu digo porque eu acompanho e eu vou, às vezes, no culto à noite, até para ver de perto isso e essa linguagem. E isso daí, para mim, eu fico assim muito decepcionado, né, e triste, porque era para ser esse caminho de libertação, né, integral dessas pessoas que já foram tão oprimidas, né? Mas não, eles importam um modelo e acaba criando essa hierarquia, instituição, igreja, e quem manda em quem, e não sei o quê, entendeu? Só quem pode falar isso é o pastor, só quem pode cantar é fulano de tal. Então, assim, é um modelo que eles trazem da experiência religiosa que oprimia, mas assim, porra, mas não tem que romper com isso, né? Não teria que romper, é o que você está falando, né? Então, esse seria um primeiro ponto. E aí eu me lembrei também, assim, nós somos o corpo místico de Cristo, né? Eu acredito nisso, entendeu? Não sou tão herege, não. Nós somos o corpo místico de Cristo. E aí, como você falou, mas só que quando a gente olha essas igrejas, instituição, né? Ela é diferente da Igreja Povo de Deus, como você falou, deu o exemplo aí, né, do São Francisco de Assis e o Papa Poderoso, como hoje a gente também tem esses dois lados, né? Será que essas pessoas que continuam defendendo esse discurso, né, dessa igreja instituição hierarquizada, que só ele tem a verdade, só ele fala,
essas pessoas, elas realmente têm esse encontro profundo, né, com o Evangelho de Cristo, né, com essa boa nova, porque realmente não faz sentido nenhum eu ver um Cristo com a coroa de diamantes numa cidade toda detonada, com pobreza, miséria, fome. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, só mais um pouquinho. Mas, já, no meio disso tudo, por exemplo, no meio católico, tem muita gente repensando o modelo da Igreja Católica e já botando para frente essas vozes, dizendo que vai sair alguns livros em 2022 sobre o novo rosto do clero, o que está por debaixo das batinas, coisas bem interessantes que até então ninguém tinha coragem de falar. Então, assim, eles estão, de alguma forma, querendo romper com isso, né? Porque não faz, cara, não faz sentido a gente seguir a Jesus, como você falou, porra, Jesus era lá de Belford Roxo, entendeu? Então, por que a gente não consegue se aproximar dos pobres e excluídos, né? E direcionar esse acolhimento para essa população? Por quê? Porque nós somos da classe média, né? Porque nós moramos em bairros elitizados. Então, a gente precisa repensar mesmo esse caminho, senão a gente está seguindo a pessoa errada, entendeu? Está seguindo a pessoa errada. Me desculpe, mas era isso que eu queria falar. Muito bom, muito bom. Acho que a gente tem muita coisa a refletir. Essa nova maneira de pensar o discurso religioso, a teologia, nos abre isso, entende? Eu gosto de traduzir isso de uma outra maneira, né? Claro que eu estou aqui para tentar apresentar o que o Rubem Alves diz, com os conceitos dele e tal. Mas eu diria assim, mais importante do que saber no que se crê, portanto, o conteúdo, a doutrina, é quem nós nos tornamos através da nossa fé. É muito mais o quem, o como, do que o que. Muito mais. Não quer dizer que não tem. É óbvio que a gente, quando discursa alguma coisa, a gente fala alguma coisa sobre alguma coisa. Então, é óbvio, mas a questão não é essa. Para o Rubem Alves, ele não está dizendo que as doutrinas são erradas. Ele está dizendo que elas são peças de um jogo. E a gente tem que estar ali para jogar. E, ao jogar, a gente cria. E, ao criar, a gente abre o novo para o velho e abre o velho para o novo. Entende? É isso. Ele não está dizendo que está errado. Não tem nada errado. Fala, Cris. Talvez tenha sido sem querer. Mas até agora está indo? Legal? Ou seja, olha a quantidade de deslocamentos. Eu acho que é isso que é bonito no Rubem Alves. Ele vai deslocando. Ele não vai negar nada, mas ele vai nos colocar num outro lugar. Sabe, num outro lugar. Eu vou citar um exemplo muito bom. Eu sou amigo de uma... Algumas pessoas já me viram. Eu levei a ICI, antes da pandemia. Maria Cristina Sá, que criou a Pastoral do Menor no Rio de Janeiro. Ganhou muitos prêmios aí e tal, direitos humanos e tudo. E ela foi responsável também pela Pastoral das Favelas, quando ela trabalhava com Dom Eugênio Salles. Essa mulher, cara, ela é uma mulher muito rica. O marido dela tinha sido banqueiro, o marido dela morreu de Covid agora. Ela tem dinheiro, mas ela sempre viveu 60 e poucos anos só para pobre, só para pobre. Trabalhou 9 anos com a irmã Dulce, construiu um monte de coisa na Bahia com a irmã Dulce, aquela coisa. Cara, ela tem 3 filhas. Uma das filhas, a mais nova, é estudiosa de Guimarães Rosa, fez tese, doutorado e tal. Ela virou ateia. Ateia mesmo, ateia. E ela... Só que, cara, ela fala que ela é ateia, ela não... E ela, se você falar sobre religião, ela conversa, ela não fica brigando, não existe, nada disso. Ela só diz que não faz sentido para ela. E essa filha tem um filho com síndrome de Down. E ele é ator, ele trabalhou numa novela da Globo, ele é um garoto. Cara, a educação que essa mulher e o marido deram ao garoto, a autonomia, o amor... Cara, a maneira como ela seguiu a mãe trabalhando com os pobres.
E ela trata, agora ela está trabalhando questões de racismo no Rio de Janeiro. Cara, ela se dedica, assim, aos outros. Ela foi uma empresária de sucesso, mas ela se dedica há muito tempo aos outros. Mas ela diz que ela não tem nenhuma crença religiosa, que ela ouve aquilo que não faz mal a ela, mas ela não tem. E aí, o meu ex-orientador de doutorado em teologia, o França Miranda, que é um teólogo muito conhecido no meio católico, um jesuíta, ele um dia esteve com ela. E aí conversaram muita coisa, e a Maria Cristina falou assim, França, aí eu me preocupo tanto com a fulana bate na tecla que ela é ateia, 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 ateia. Aí o França, de maneira muito genial, falou assim, Maria Cristina, não há nenhum texto do Evangelho que diz que Jesus vai perguntar qual crença que nós temos. Mas diz que Deus vai mostrar quem nós fomos. Entende o que eu quero dizer? O Rubem Alves está nos levando exatamente para o âmbito do quem, muito mais do que quais crenças nós temos. Entende? Ou quais não crenças nós temos. Mas quem nós fomos, somos e seremos. Porque o que está em jogo é o tipo de sentido que alimenta o caminho que nós fazemos. É isso que ele está questionando. Entenderam? Isso muda totalmente o eixo da nossa forma de pensar os discursos religiosos. Cristina, agora você levantou aí, Cris. Oi, tá me ouvindo? Agora estou. Eu tinha falado você, vi que você não estava aí, ou não estava conseguindo. Ai, ai. E daí que eu ia escrever no chat, mas depois me atrapalhei e acabei levantando a mãozinha. É uma forma de... Você falou em jogo, né? E, ao mesmo tempo, eu estou me lembrando de uma coisa que você falou quando você nessa live que eu vi hoje, justificando aquela frase, né? Igreja reformada e sempre se reformando. É uma coisa que a gente tem que manter a esperança, porque é um processo. Acho que tanto o ser humano quanto as instituições, a gente cai mesmo nessa coisa de se estabelecer e se achar que é o melhor. Depois você leva uma rabanada da vida, aí você repensa e volta e ressignifica aquela rabanada. Então, não é uma coisa assim definitiva que uma igreja que tenha ficado muito institucional, muito opressora, que ela vai ser sempre assim. Eu acho que ela pode reverter isso. Uma pessoa também que, de repente, passa por uma fase se sentindo, sabe, todo poderoso, de repente ele pode, sabe, recair e ter uma visão mais humilde, mais humana, sei lá. Então, essas lições que a gente tem da vida, como a sua palavra, por exemplo, são coisas que a gente tem que estar sempre atento. A gente não pode se sentar sabe, nessa glória de que a nossa igreja é uma igreja inclusiva, a nossa igreja é uma igreja democrática, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa libertária, eu sou uma pessoa muito democrática, porque, cara, o desejo de se mostrar, de ser poderoso, é muito fácil cair nessas parelas. A gente tem que ter consciência de que isso pode acontecer com a gente, que é o que aconteceu com a nossa igreja, e pode acontecer com a gente pessoalmente, com outras pessoas. Então, eu acho que é o perdão, é o entendimento e a vontade de ser melhor. E a esperança de que tudo pode ser melhor. Sabe? É um fluxo, é um fluxo. É isso. Cris, espetacular. A gente ainda vai estudar mais à frente. Acho que na próxima vez. O Rubem Alves diz que para os corpos enfraquecidos, a palavra Deus é horizonte de esperança. Esperança por quê? É a possibilidade do futuro transgredir a pequenez, a injustiça do presente. Por isso é que, para Rubem Alves, o discurso religioso que nasce desses corpos enfraquecidos, ele é sempre um discurso de criação de futuro e não de legitimação do presente e do passado. Por isso que é sempre movimento. É isso que você está dizendo, Cris. Né? O nosso Edson se doutorou num autor, Jürgen Moltmann, que é o grande teólogo da esperança. Jürgen Moltmann diz, assim, de maneira bem interessante, que a esperança ela não é a espera do que virá, mas ela é a partir do presente,
a capacidade de acolher as possibilidades criadoras do que virá. A partir do presente, as possibilidades que criam o que virá. Então, não é a espera assim, meio que, estou aqui, né, diante da praia esperando, não é assim, não é passividade. É a acolhida dessas possibilidades, engajamento, envolvimento, pelo que vir para a possibilidade do que pode vir a ser. Então, a Cristina, o que você está dizendo é muito importante. A gente tem que estar sempre vigiando para que o nosso corpo nunca seja onipotente. Sabe, o Rubem Alves vai defender aquela máxima de Paulo, né, que está no livro lá do Jonas com Edson, né? Quando fraco, então é que sou forte. É ali. Sabe, é ali. É esse poder que jamais se transforma em dominação, porque o amor é que é o sentido do poder. Então, ele é sempre vulnerável, ele nunca quer nada definitivo, ele está sempre aberto a transformações, ele jamais quer criar impérios. Como diz o Rubem Alves, ele é capaz de semear e nunca ver o resultado do que foi semeado, mas ele é incapaz de matar para que tudo se transforme e se torne novo. Como diz o Gandhi estava em 1914 na África do Sul, numa mensagem linda, Cris, linda, falando sobre os indianos e os sul-africanos, sabe, terem que dizer não, sabe, disserem não, a gente não quer mais saber do Império Britânico, a gente não quer mais saber da moda inglesa, a gente quer dizer não. Mas só que ele está falando para indianos, para muçulmanos, e aí um muçulmano se levanta, Cris, e diz assim, gostou do discurso dele, ele levanta e fala assim, eu dou a vida por essa causa. E pensou na jihad. Jihad significa, se eu não me engano, 12 coisas no islamismo. Mas a jihad, nessa caricatura que a gente tem, né, de explosão, de matar em nome da causa e tal. E aí o Gandhi, todo mundo começa a aplaudir o cara. O Gandhi espera o silêncio e diz assim, eu também dou a minha vida por esta causa, mas jamais ousarei tirar alguma vida por causa alguma. Esse é o preço que se paga pelo poder do amor. É sempre se considerar vulnerável e jamais impor a violência como estratégia para garantir um futuro novo no mundo. Essa é a linguagem religiosa que interessa a Rubem Alves. É a linguagem do Gandhi, que morreu assassinado, porque não se apoderou dos instrumentos de força. É do Luther King, que morreu assassinado. Entende? É do Chico Mendes, que morreu assassinado. É dessa galera que fez da fragilidade um grito extremamente poderoso por um porvir que talvez nunca chegue, mas sempre fornece sentido para que a gente continue a caminhar em meio aos nossos absurdos. É ali. Entende? Muito boa a sua fala, Cris. A gente tem que vigiar. A gente não tem ponto final, a gente tem reticências. Se a gente tiver ponto final, me desculpa o português, fudeu. Fudeu. Se a gente achar que já chegou, fudeu. Não, fudeu é bom. Não, não fudeu. É. Vaidade, né? Vaidade é. Cris, muita coisa a ser pensada, né? Muita coisa forte, bonita, né? Pujante, assim. Mais alguém quer falar, comentar, criticar? Tá indo bem? Tá todo mundo indo bem? Felizes? Ó, semana que vem eu vou me aprofundar nesse capítulo que se chama O Corpo dos Sacrificados, que eu já comecei hoje. E vou chegar a 2 outros capítulos. A heresia da verdade e a verdade da heresia. E aí depois a gente vai encerrar. Por quê? Porque o Rubem Alves ele vai defender que é uma linguagem religiosa que nasce de corpos sacrificados, porém amorosos. Entende? Há uma poesia que nasce das feridas, dos sacrifícios, que faz a vida valer tão a pena, ainda que ela seja repleta de feridas e absurdos. É exatamente esse paradoxo que interessa a Rubem Alves.
que a teologia ela pode ser a magia poética dos corpos sacrificados. Entenderam? Legal? Patrícia Wagner, tudo certo? Você com esse sorriso de plena felicidade na foto? Então, gente, leiam se puderem. E aí, Natália? Vão te ver ontem lá. Leandrão, boa semana para todo mundo, tá? Vamos lá, semana que vem se aprofunda. Obrigado aí, Alexandre. Boa noite. Não me pronunciei. Só zoei o Roberval aí. Como é que é? Como é que é? Não me pronunciei muito hoje, porque o Roberval estava falando muito aí, eu dei a deixa para ele. Leandro. Não. Leandro. Aqui é democrático, você pode falar também. Ó, mas o Roberval ontem, cara, ele mostrou quem ele é. Ele é pregador, lê a Bíblia, canta, dança, passa sacolinha. Ele faz tudo. Faz contabilidade, tudo no mesmo dia. Tá? Eu tô sabendo. Tchau, gente. Boa semana, viu? Até domingo, se Deus quiser. Eu queria pedir que o Roberval apresentasse a sua performance num culto online. Não. Senão, uma boa parte das pessoas vai ficar privada disso, né? Pô, Capi, é presencial aí que é, entendeu? Melhor presencial. Ele tá vermelhinho, ficou vermelhinho. Gabi, ele tem que fazer a performance dançando, porque ele dançou ontem. Ele fez assim, Claro, ó. claro. Tem que ser completo, o negócio é completo. Parecia o Menudo. Se lembra do Menudo? Ele começou a fazer os passos. Muito bom. Boa semana, viu, gente? Fique com Deus. Obrigada, foi ótimo. Tchau. Beijos. Beijo.